Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para finalmente concluir esse assunto que é tão complexo, que tomou tanto tempo da vida de vocês. Bom, hoje é a última lâmina, estamos falando a partir da lâmina 9, como vocês podem ver aqui, e a gente observou como era a historiografia positivista e como era a visão da historiografia marxista. Agora, a gente vai observar alguns problemas dessa historiografia, né? Alguns problemas que traz essas duas perspectivas de mundo, e vamos entrar na nova história, na historiografia atual, nas formas atuais e que nós, historiadores, acreditamos ser as mais corretas de se observar e investigar a historiografia e a história da humanidade. Bom, pessoal, um grande problema, né, da historiografia positivista ou da historiografia materialista marxista é que são dois tipos de historiografia que têm uma perspectiva linear, evolutiva, né, onde ao invés de perceber as condições e as peculiaridades de cada sociedade, né, de olhar para uma sociedade de um povo indígena específico, de olhar para a sociedade africana e perceber como eles construíram a sua sociedade dentro do seu próprio tempo, de acordo com seus próprios preceitos culturais e visões de mundo, são duas vertentes historiográficas que buscam encaixar essas sociedades dentro de alguma linha evolutiva que corresponde, que diz respeito a visões de mundo, né, a categorias europeias. Então, são perspectivas historiográficas que vão classificar outras histórias, né, que vão classificar agentes historiográficos dentro de uma perspectiva, de uma visão de mundo externa a dele, o que vai ser até mesmo anacrônico, porque vão utilizar de termos, de conceitos que aquele povo que está sendo observado nem conhece, que aquele povo que está sendo observado nem sabe do significado. Então, a perspectiva positivista e marxista acaba sendo anacrônica nesse sentido, por reforçar uma ideia de evolução das sociedades e de que uma sociedade, por ser diferente da outra, é menos evoluída do que ela, né? Não respeita as peculiaridades e acaba sendo anacrônica ao julgar e buscar analisar uma sociedade segundo categorias externas a ela. Bom, então, pessoal, para romper com essas duas perspectivas, que são as positivistas e marxistas, a gente tem uma historiografia atual, que vai ser muito influenciada pela Escola dos Análises, que é um movimento que ocorreu, sobretudo, nos anos 40 e 60, lá em 1940, lá em 1960. Essa Escola dos Análises e essa nova historiografia, ela vai ser conhecida por alguns parâmetros principais. O primeiro vai ser a nova abordagem de fontes e processos, ou seja, a nova historiografia, ela não vai mais considerar apenas as fontes escritas, ela não vai mais considerar apenas as fontes oficiais, ela vai expandir e vai buscar perceber e cooptar todas as perspectivas de todos os sujeitos históricos que tiveram presentes naquele momento. Então, com a nova historiografia, você não vai ter mais uma história que apenas lê e apenas escuta a voz das elites ou dos documentos oficiais, mas que também vai buscar diários, também vai buscar jornais, também vai buscar fontes orais, né? Vai buscar os conhecimentos orais das pessoas não alfabetizadas, vai buscar as fontes ilustradas, vai buscar as fontes imagéticas, vai buscar fotografias, pinturas, vídeos, áudios e diversos tipos de fontes das mais variadas perspectivas dos mais variados sujeitos históricos que tiveram presentes naquele momento. Então, ela vai abordar não mais somente segundo a história política, somente segundo a perspectiva dominadora, mas vai buscar trazer para o debate perspectivas marginalizadas, perspectivas que antes não haviam sido ouvidas. Assim, ela vai ter uma percepção diferenciada dos processos históricos. Ela vai perceber um mesmo processo histórico como uma gama de várias possibilidades e não algo como uma canetada que resolveu, um político que foi lá e fez isso e mudou aquilo para a elite, então só a mudança econômica para a elite nos interessa. Não, dentro de um mesmo processo histórico, vamos pensar como, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar, né? A gente não vai mais olhar só a importância da cana-de-açúcar, só a importância do açúcar para aquela elite. A gente não vai mais olhar
só a importância econômica da escravidão e só a movimentação econômica que a escravidão gerou para a elite, mas a gente vai buscar ouvir as vozes das pessoas escravizadas, as percepções das pessoas escravizadas, não tratá-las apenas como coisas, como objetos que ficaram ali só sofrendo a ação das elites, mas tentar perceber as ações desses escravizados, as ações dessas pessoas para resistir, para entender o sistema que elas estavam inseridas, para tentar subir na vida, para tentar se libertar e para lutar pelo fim de sua condição. Então, a nova historiografia, à medida que ela ouve essas novas vozes, ela presta atenção a novos cantos, a novos processos, a novas partes desses acontecimentos e vai trazer novos questionamentos. Bom, outra questão é a substituição da narrativa pela análise. Agora, o historiador, ele não narra mais uma história linear. Ele não vai dizer uma história que começa no X e que vai terminar no Y. Ele vai analisar o que aconteceu. Ele não vai mais querer ter uma verdade absoluta, mas ele vai querer analisar as várias verdades, os vários acontecimentos e tentar criticar aquilo que está posto diante dele. Bom, outra questão é que dentro dessa nova historiografia surgem as novas áreas de pesquisa da história. A história agora ela não vai mais versar só diante de uma análise, mas você vai ter pessoas que vão focar na história econômica, na história política, na história social, história comparada, história conectada, cultural, e a história vai começar a se debruçar sobre várias áreas distintas, com o objetivo de perceber, analisar e tentar dar conta dessas infinidades de sujeitos, histórias, perspectivas e acontecimentos múltiplos que estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Bom, galera, essa foi uma breve explicação da nova historiografia. Espero que até aqui vocês tenham compreendido todos os conteúdos. A gente não vai ter uma aula síncrona, né, sobre esse eixo temático, porém vocês estão livres para me mandar as dúvidas de vocês. Podem me mandar mensagem no grupo, no privado, aonde for, e podem se sentir à vontade para a gente estar matando as dúvidas e aprofundando os assuntos e as discussões sobre essa temática. Bom, galera, grande abraço, beijo no coração de vocês, bons estudos e até a próxima aula.